Está começando mais um programa, Caminho das Estrelas. Muito bem, bem-vindos ao programa Caminho das Estrelas. Eu sou o Dr. Sérgio Felipe. E eu sou Marina Renault. Hoje nós vamos trabalhar o tema A Busca Interior. Você sabe que o Carl Gustav Jung, que foi um psiquista, né, um médico psiquista, estudioso do psiquismo, foi colega de Freud na escola do professor Charcot, no Hospital Salpêtrière de Paris, na época em que o Freud desenvolveu estudos da psicanálise, e Jung trabalhou conceitos de psicologia analítica. E o Jung ele considerava questões espirituais. Inclusive ele dizia o seguinte: o bebê humano não é um papel em branco com uma história para ser escrita. Ele já vem com uma história pregressa. E traz para a medicina o conceito de reencarnação. É a psicologia junguiana. E o Jung ele faz um mapa da anatomia do psiquismo muito interessante. O que eu vou falar aqui para você é uma interpretação minha, lógico. Então ele diz o seguinte, que o ego, que é a forma como você se apresenta para o mundo, assim que você nasce, ele já começa um movimento de caminhar em direção ao encontro do eu profundo. Então você nasce e já começa um cronômetro trabalhando e um movimento da vida trabalhando para que nós encontremos a nossa essência interior. Sabe aquilo que Jesus disse assim: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais? Então, Jesus disse vós sois, ele não disse vós sereis. Vós sois. Quer dizer, nós já trazemos essa semente dentro da gente, que o Jung chamou de self, ou eu profundo. Então, quando nós nascemos, nós começamos uma trajetória de experiências que arremessam a gente para esse eu profundo ao longo de toda a vida. É todo um processo. Então, esse processo de busca interior, ele é um movimento que a vida já, de certa forma, trabalha dentro da gente. O destino dialoga com a gente, sempre trazendo informações que às vezes são movimentos que nos fazem sofrer, às vezes são movimentos que trazem alegria, e a vida é uma sucessão dessas altercações, não é? Com o objetivo de abrir caminhos para que nós encontremos essa essência interior. Então, quando a gente fala de busca interior, já é uma movimentação em que nós, na medida em que tomamos consciência da importância de encontrarmos a luz dentro de nós passamos a participar desse movimento da vida e a gente passa a dialogar com o destino e entender que as dificuldades são códigos da vida, nos trazendo informações para que a gente possa chegar na nossa essência. Nossa, que importante, né? Talvez aquilo que a gente acha que é o mais importante na vida, eu quero esse trabalho, ou quero casar, ou quero chegar nisso, na verdade isso não é realmente relevante. O que é relevante? O que está invisível, o que está por trás de tudo isso. Talvez você busque tudo isso por outras razões, porque você quer se sentir amado, porque você quer sentir segurança. E aí vamos para dentro mais um pouquinho. No centro do nosso ser não há necessidade de nada, pois já está tudo. Deus está dentro, Ele está fora também, Ele está e é em tudo, mas Ele está dentro. Você é um raio desse todo, você é uma extensão. E aí quanto mais a gente anda para fora, mais a vida vai puxando a gente para dentro. Vamos começar a olhar os desafios e as dificuldades como se Deus estivesse com as mãos invisíveis arrumando a rota. Então, num determinado momento, se sente sozinho, mas é Deus, é a vida, a sabedoria falando com você. Vai para dentro, vive essa solitude, aprende a se preencher consigo mesmo.
Vamos pensar que você sai de um trabalho, ou porque você está insatisfeito, ou porque te demitem de lá, ou você sente que é um outro caminho. É a vida, a sabedoria, Deus, o Criador, falando o caminho é outro. Toda vida, toda inteligência divina está trabalhando para te levar de volta ao que você é, ao que nós somos, mas que ainda é desconhecido para nós. Então a gente acaba numa vida que a gente vai vivendo superficialmente, porque a gente para de perceber que existe todo esse movimento que está a nosso favor. A gente começa a achar que alguma coisa ruim que acontece é contra a gente, ou que somos infelizes, ou que aconteceu algo ruim. Não. Esse tecer da vida, esse tecer de Deus carrega essa sabedoria de nos levar de volta para dentro, onde não há necessidade de nada, onde só há paz, amor e alegria. Eu vou ler aqui, que eu anotei numa aula que eu tive, achei muito interessante, as virtudes que a gente carrega nesse espaço de amor incondicional. Eu vou ler 7 principais que me tocaram. O poder interior. Então, dentro de cada um de nós está o poder, não o poder do ego, o poder sobre o outro, o poder sobre si mesmo, o poder de se transformar, o poder de transformar a própria vida. A sabedoria, aprender a ler a vida, aprender a ler os sinais da vida. O que a vida está falando comigo quando acontece algo ou que eu gosto ou que não gosto? Será que eu estou passando despercebido por esses sinais? Você está atento ao que a vida está falando com você? E a sabedoria interior que cada um carrega dentro de si, dentre tantas outras vidas fora da Terra, antes do planeta Terra e na Terra. A sabedoria que nossa alma já tem, que é intrínseca, que faz parte de nós. É preciso silêncio para encontrar essa sabedoria. Ação consciente. Cada ato que a gente faz ou tem, ele tem uma reação. Ele tem uma reação do universo ou uma reação do outro. Então, voltar para entender que cada ato, cada pensamento e cada fala tem um reflexo. Então, tudo isso precisa ser consciente. Então, às vezes a gente acha que a ação é apenas o que eu faço externamente, mas o pensamento ele está agindo a nível energético, né? Então, o sentimento também. A nossa fala, especialmente nossas palavras também. Então, ter consciência, o que eu estou colocando no mundo. A pureza de coração, que é a transparência, que é a coerência entre o agir, o pensar e o falar. A verdade nos meus atos, como eu expresso a minha verdade, como eu posso expressar a minha verdade sem que isso seja uma guerra, sem que isso seja um distúrbio, como eu posso apenas me colocar sendo verdadeiro comigo e com o outro, em equilíbrio, em harmonia. O serviço, a minha presença aqui na Terra é útil, ela frutifica, ela solta um perfume aonde eu vou. Então, porque às vezes a pessoa fala, não tenho nada para dar. Você pode dar um sorriso de bom dia, ainda que você não esteja bem, treina, se educa nesse sorriso. A transmutação, que é o grande poder que a gente tem, que volta ao poder interior. Todas essas virtudes, elas estão interligadas entre uma com a outra. E a gente precisa voltar para esse centro, lembrar que somos isso, mas que isso talvez não esteja totalmente pronto. Então, é necessário um exercício de voltar ao centro. É necessário a viagem interior, o silêncio, a contemplação, parar no final do dia, olhar o que aconteceu no dia, não dormir perturbado, entender os sinais da vida, começar a perceber tudo isso. Então, é uma viagem de volta, desde o dia que nascemos. O grande criador, o grande arquiteto da vida, o divino, aquele que tudo vê, aquele que tudo é, está nos levando de volta a essa viagem através do nosso dia a dia. Então, isso também nos traz de volta uma sensação, algo que a gente estava conversando hoje de manhã, né? Tudo é sagrado, até aquilo que se julga banal, que julgamos banal ou superficial.
é sagrado. Nossa vida é sagrada. Olha que interessante. Esse processo, não é, de encontro do sagrado é a essência do encontro de Deus dentro de nós. Mas a gente vive ambiguidades, não é? A palavra diabolo, não é? São duas possibilidades, é ficar dividido entre duas possibilidades. Falando de uma linguagem dentro da metáfora, não é? Diálogo também, a conceituação de duas possibilidades. E muitas vezes nós ficamos divididos dentro de nós, sem saber o que a gente quer, para onde a gente vai. E essa divisão dentro de nós, às vezes, ela age mais profundamente. Pensa comigo uma coisa. Se nós formos considerar uma psicologia da alma multimilenar, dos processos palingenésicos da reencarnação, que nós viemos de múltiplas existências aprendendo, nós trazemos tendências, e muitas das tendências mal colocadas, vamos dizer assim, incipientes, né? Incipientes com C, que significa principiante, e incipiência com S, que significa ignorante, não é? Então, tanto pela ignorância quanto pela inexperiência, os nossos atropelos, os nossos equívocos, as nossas escolhas equivocadas, e a gente renasce aqui para aparar essas arestas. Então a gente vem com uma dinâmica do passado, que muitas vezes é uma dinâmica da mágoa, do ódio, da culpa, da desavença, e a gente chega para reencontrar as mesmas situações e as mesmas pessoas e transformar aquilo que era desavença, que era ódio, que era mágoa, que é culpa, ressignificar, para transformar esses nós, que são chamadas neuroses na psicanálise, não é? São os nós da alma. Transformar esses nós em laços de amor, em elos de amor. Então é natural que nós vivamos uma ambiguidade dentro de nós, histórica, que vem de um passado de equívocos e de uma necessidade de transformação a partir de novas propostas. Afinal de contas, antes de nós renascermos aqui, nós fizemos promessas, propostas, planos. Esses planos de nosso futuro estão em nossa memória. E é lá no interior, no ímã da alma, que nós encontramos essa lembrança ao que viemos, o que nós viemos ressignificar e reconduzir. É natural que esse processo de ambiguidade, de, vamos dizer assim, sentimentos que se opõem dentro de nós, eles apareçam nas relações, onde no passado havia ódio, e quando você se junta com aquela pessoa, quando você se encontra com aquelas pessoas e vem com uma proposta de transformar em elos de amor, vive-se uma ambiguidade de sentimentos, relações de amor e ódio, que é muito comum. Essas situações nas famílias, nos ambientes de convivência no trabalho, na nossa história de vida, é muito comum essas situações. E essas ambiguidades, às vezes, são movimentos que a gente não tem um acesso exatamente consciente. Às vezes até tem, não é? Quando diz assim, ter raiva da querida mãe, é um tipo de sentimento de oposição, não é? Como que você pode ter amor e ódio por uma pessoa com a qual você convive, não é? Mas é comum acontecer isso, é o passado entrando em conexão com as propostas do futuro ou aquilo que você veio fazer agora, em termos de transformação. E é exatamente a ressignificação, o encontro dessas situações que se opõem dentro de nós, que provocam um fenômeno mundial que está acontecendo, que são as ansiedades. A ansiedade, ela é um medo que surge pela insegurança ou a falta do encontro da essência de si, quando nós vivemos essas ambiguidades. Por isso que a ansiedade é tão prevalente. E nós vamos ter variadas manifestações da ansiedade.
Ansiedade que se manifesta com as opressões no peito, com os aumentos de pressão arterial, com os sintomas digestivos, com as tonturas, com os zumbidos, com depressões, com transtorno obsessivo compulsivo, com insônias, com medos e pânicos, com despersonalizações, desrealizações, com hiperestesias, com uma série de sintomas que enriquecem a semiologia psiquiátrica. E quem é que não está vivendo algum contexto dentro dessa dinâmica, não é? E aí a gente volta para o temário de busca interior, que essa busca interior envolve nós ressignificarmos os nossos ambientes de convivência para que a gente possa trocar os ódios, as desavenças, os desentendimentos, as brigas por grandes oportunidades de trazer dentro de nós um movimento compassivo de compreensão. Perdão não é você aceitar o que está errado, é você dizer isso não. Mas é você não guardar no teu coração e não formatar elos que te prendam àquela situação. É um movimento de libertação. Então, todas essas circunstâncias que provocam as grandes discussões e desavenças de família e ambientes de trabalho, avançando para as grandes fugas das drogas, do álcool, dos homicídios, de situações de, vamos dizer assim, abusos e uma série de circunstâncias que a vida traz do passado como um convite a nós transformarmos em oportunidades de compaixão, paz, amor, perdão, mais uma vez dizendo. Dizer não porque está errado, mas não guardar no coração alguma coisa que traga o sentimento de vingança ou faça com que você fique ligado ao outro pelo ódio. O perdão é essa libertação. Num reposicionamento em busca dessa essência, desse eu profundo que te conecta com Deus, com as ações de paz e de amor. E como você vai fazer esse processo? Qual a parte tua que vai transformar aquilo que ainda está em conflito, aquilo que não está ajustado, aquilo que está chamando para uma cura? É uma parte nossa que eu chamo de alquimista. Nós todos somos alquimistas, alquimistas de nós mesmos. É transformar o carvão em diamante, colocar luz na escuridão, transformar a nossa parte sombria em luz. E o primeiro passo para isso é não julgar, é olhar. Eu sinto isso, eu sinto raiva, eu sinto arrependimento, eu sinto inveja, eu sinto ciúmes, eu sinto medo, eu sinto insegurança. Olhar isso. A grande arma do alquimista é a transformação, é a capacidade de olhar sem julgamento, olhar percebendo que se está em você e você é um ser sagrado, isso apenas faz parte de um momento que está clamando por cura, por transformação. Então, olhar isso e acolher, não colocar a culpa no outro. O outro é isso, o outro é aquilo, a vida é isso, a vida é aquilo, porque a nossa tendência é sempre essa, né? A gente aponta um dedo, voltam 3 para a gente. Então, como é que eu vou colocar a luz? É se perguntando, para que isso está acontecendo? Aí eu consigo realmente tomar posse desse alquimista interior. Para que isso está acontecendo? O que essa situação está querendo me dizer? O que eu posso aprender com isso? Você pode escrever, você pode pensar, você pode ir num psicólogo, não importa. Mas existe um momento que a vida te chama para isso. E isso é colocar consciência. A luz, ela é informação e consciência. A consciência é luz e informação. Então, a gente precisa colocar consciência, poder olhar com clareza. Enquanto a gente se olhar como vítima das situações, das pessoas, das relações, a gente é incapaz de transformar. Quando a gente toma posse desse alquimista, peraí, eu quero transformar isso. Isso está repetitivo demais na minha vida. Mas aonde eu vou transformar? Dentro de mim.
Então, para isso, eu preciso compreender. É preciso voltar, buscar esse interior, entender o que a vida quer te ensinar. E é necessário muita humildade, porque a gente vai inevitavelmente olhar para as nossas sombras. E tudo bem, a gente pode olhar para essas sombras com compaixão. Isso também vai nos ensinar a olhar para os outros com mais compaixão, sem julgamento. E a partir disso, pegar essa arma. Outro guia, um dia desses, o guia que a gente estava junto num trabalho, encontro interior, um guia me falou assim: canta o hino da revolução. Eu fiz revolução? Aí ele fez re-evolução. Re é fazer de novo. Evolução, voltar o caminho da evolução. E era a oração de São Francisco. Tornai-me um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, que eu leve o amor. Você lembra do resto? Onde há trevas, que eu leve a luz. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. E esse é o nosso papel. E esse papel começa dentro de nós. Aonde essas partes doentes nossas, não curadas nossas, sofridas nossas estão assim, ainda sombrias, que a gente possa ser essa luz para nós mesmos. Porque tendo compaixão de nós mesmos, nós também teremos essa compaixão para dar para o outro. E olhar a vida, as pessoas dessa maneira. É preciso um grande dom, uma grande virtude chamada coragem e valentia para poder fazer esse trabalho do alquimista. Mas esse é um momento sagrado no planeta Terra para tomar as rédeas do alquimista que tem dentro de cada um de nós. Olha que interessante essa questão. Pensa comigo uma coisa. Uma caneta. Então, uma caneta, ela tem uma química dentro dela que é a tinta. A tinta é uma química. E com essa caneta você vai escrever um poema. Então, esse poema você coloca o teu coração, não é? Então você escreve palavras de amor, meu coração sente, meu coração sangra, meu coração se enternece. Então você coloca ali os seus sentimentos e você escreve. Você misturou aquela tinta da caneta, você misturou com o quê? Com os seus sentimentos. Sabe como é que chama essa mistura entre a tinta, a química e os seus sentimentos? Alquimia, tá? Que é o que acontece o tempo todo quando você transfere as suas emoções, os seus sentimentos, para o seu sangue, para o seu corpo. Porque você se emociona e o teu coração acelera. Então, a química do corpo é como a tinta da caneta. É uma química que absorve o campo de suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E então, na verdade, se a gente for levar ao termo correto, a química da vida é uma alquimia, porque é uma química que intrinsecamente transporta os algoritmos dos sentimentos e das emoções. Então, vamos dizer assim, quando a gente fala de busca interior, nós que estamos submersos no universo da biologia, não é? Essa biologia, ela traz... Por que nós estamos aqui? Porque essa alquimia traz informações para nós. Quando o nosso coração acelera, quando aquele ponto dói, quando, enfim, a natureza, quando a fome vem, não é? Quando, enfim, toda essa linguagem, quando a natureza queima, não é? Quando pega fogo na natureza, não é? Toda essa linguagem alquímica da natureza nos trazendo informação. É importantíssimo o conhecimento da natureza. A natureza, desde as nossas células, desde a fisiologia do nosso corpo, o quanto que ele está integrado com a natureza, afinal de contas, o oxigênio que você respira, ele surge, 98% do oxigênio que você respira surge do fitoplâncton, que são as chamadas algas azuis, que estão na superfície dos mares, 95%. São seres unicelulares, que, em acordo com uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol, produzem a fotossíntese, onde surge o oxigênio que você respira.
Então, a gente precisa de considerar que não estamos mergulhados na natureza sem um motivo que não seja a sinalização do encontro de nossa essência. E você veja, a natureza, ela é um ecossistema. A humanidade está submersa num ecossistema, porque como nós estamos submersos no bioma, nós respondemos à linguagem desse ecossistema. E esse ecossistema é uma linguagem do coletivo. Então não dá para pensar na busca de si mesmo sem o encontro do outro, sem o encontro do coletivo. E isso é uma alquimia da vida. Outra coisa fundamental, a natureza ela é holográfica. A natureza ela é multidimensional. Ninguém pensa ou sente sozinho. Você pensou e sentiu, você se conectou através dos campos eletromagnéticos que se interconectam com os planos multidimensionais e muitas vezes aquilo que nós focalizamos dentro de nós estabelece elos que a gente amarra a nossa mente e não consegue sair dali. São verdadeiras obsessões espirituais pautadas em cima de um ponto que nós focalizamos dentro de nós. Ah, eu não valho nada. Ah, não vai dar certo. Ah, está tudo errado. Ah, não vai adiantar. Então começa a formar um flutter, um curto-circuito eletromagnético que te conecta a um mar de vibrações e consciências que reforçam dentro de você. Daí a pouco você não tem controle sobre você mesmo. Então é muito importante nós considerarmos, quando a Marina falou da oração de São Francisco, eu quero acentuar aqui a importância da oração, que é nós sairmos do foco negativo que nós estabelecemos dentro de nós e ampliarmos o nosso horizonte para os avatares luminosos, para a luz divina. Quem que são seus avatares luminosos? É um anjo da guarda? É um santo da sua devoção? É um orixá? É Deus? É Jesus? Quem que toca teu coração, que arremessa sua mente em horizontes, que tiram você desses focos negativos que impedem que você ou que nós alcancemos essa luz interior que nós trazemos? Então, a oração, a meditação, as bioenergias que limpam o terreno eletromagnético e nos convidam a alicerçar a mente em outra sintonia, na sintonia de paz e de bem. Todos esses são mecanismos que a natureza nos traz e possibilidades que a natureza nos traz no encontro dessa luz interior. Que com essa conexão que o Dr. Sérgio falou, você possa se ligar todos os dias e se tornar o alquimista de si mesmo e o alquimista da sua vida. Gratidão. Uma luz em teu coração. Esse é um programa Caminho das Estrelas. Para mais informações, @Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, @Caminho das Estrelas Oficial, @Unispírito. Gratidão.